Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que se encontra na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 13, exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, eis a chave desta palavra: sendo de novo gerados pela palavra de Deus. Então, veja a necessidade de ser gerado. Porquanto Jesus Cristo disse para Nicodemos, vocês vão encontrar isso na Bíblia, no Evangelho segundo João. Jesus instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento. Ele disse que era necessário nascer de novo. E para nascer, tem que ser gerado. E como que nós somos gerados? Gerados pela palavra. Gerados pela palavra, pelo conhecimento da palavra de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, pela fé em Deus, que enviou seu Filho para a salvação, para a redenção. Então, aqui, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 23, sendo de novo gerados. Então, Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Então, e aqui fala, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, não do homem e da mulher, pela relação do homem com a mulher, mas não da semente corruptível do homem e mulher, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, pelo novo nascimento, pela nova, sendo de novo gerado, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, eis aí, desperta-te para a palavra de Deus, para ser gerado por ela uma nova criatura, para servir a Deus em novidade de vida. Glória a Deus. Então, esta foi a revelação da palavra de hoje. Este foi o assunto, sendo de novo gerado pela palavra de Deus. Glória a Deus. E o Senhor Jesus disse, necessário vos é nascer novamente, nascer do Espírito, pela fé, do novo nascimento, sendo gerado pela palavra, a pessoa nasce novamente pela passagem pelas águas do santo batismo, do sepultamento da velha pessoa pecadora e o nascimento de uma nova pessoa espiritual
para servir a Deus em novidade de vida. Glória a Deus, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, o ser humano foi feito do pó da terra, e para o pó voltará. É semelhante, toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Toda a formosura, todo o vigor físico, toda a boa aparência, toda a aparência do homem e da mulher é como se fosse a flor da erva. Vai se murchando com o passar do tempo. Vamos envelhecendo, murchando, declinando. Glória a Deus. E aí secou-se a erva, foi-se a sua flor, a sua formosura, o seu vigor. Mas aquele que é nascido da palavra de Deus, que é gerado novamente em Cristo Jesus, este vai se revigorando a cada dia. É o contrário. Quanto mais o tempo passa, mais experiente na palavra, mais vigor, mais formosura, mais fruto ele vai dando pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Glória a Deus. Então, essa exortação de hoje é para a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E como que você se adquire a santificação? Pelo temor de Deus, porquanto o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Tema a Deus e dai-lhe glória. Você temendo a Deus, você vai buscar o conhecimento daquilo que é de Deus, lendo a palavra de Deus, buscando ler, conhecer, se interessando por aquilo que é de Deus, por aquilo que salva, por aquilo que é vida eterna, que está aqui neste livro. Glória a Deus, leia a Bíblia e conheça o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus disse: analisai as Escrituras, porque por ela cuidais ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse o Senhor Jesus. Então examine as Escrituras, adquira este hábito, glória a Deus, adquira, agende para você um horário durante o dia ou à noite, para você ler com tranquilidade, para você ler e meditar na palavra de Deus, conhecer o Senhor Jesus Cristo nas Escrituras. Glória a Deus. Muitos confessam que conhecem o Senhor, mas negam-no com as obras, com as suas obras. Por quê? Porque não conhece os preceitos da palavra, não crê na palavra. Você pode dizer que crê em Jesus, mas se você não crer na palavra de Deus, a sua fé é vã. Porque como que você não vai crer naquilo que Jesus falou, que Jesus deixou registrado, deixou os ensinamentos, os preceitos, para que andemos por ela, pela palavra, que andemos, que pratiquemos a palavra de Deus, sirvamos a Deus pela palavra. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Seja sóbrio, espere inteiramente na graça que se ofereceu por Jesus Cristo, na revelação de Jesus Cristo, na graça onde ouro não pode comprar, riquezas, bens materiais não pode adquirir essa tão grande salvação, mas simplesmente pela obediência, pela fé. Não importa se você é milionário, tem muitos bens, ou se você é pobrezinho, não tem nada nesta vida, mas você tendo a palavra de Deus, você está possuindo tudo, porque
as virtudes de Deus, a graça de Deus te acompanha para a vida eterna. E os bens desta terra, as riquezas deste mundo são perecíveis. Elas, um dia, a pessoa as deixará. E para quem ficará? Então pense sobre isso, analise a sua vida e busque adquirir um grande tesouro no céu, pelo conhecimento, pela fé, pela palavra de Deus. Se não sabe ler, peça para alguém ler a palavra para você. Hoje tem os seus netos, tem os seus filhos que têm boa leitura, tem uma boa visão. Você já está com as vistas embaçadas, está com dificuldade, não sabe ler. Peça para o seu filho, para o seu genro, para a sua nora, para alguém da sua família, ler a palavra para você. Não vai custar nada para eles e eles vão estar transmitindo a palavra de Deus para você e eles também vão estar se alimentando dela. Então, adquira este bom hábito na sua vida. Quantas outras coisas você corre atrás durante o dia, você busca aqui, busca ali, mas primeiramente buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, não ande embriagado. Seja um homem, uma mulher sóbria diante de Deus na sua vida. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Aqui ele está dando um recado para fortalecer aqueles que fizeram concerto com Deus, deixando toda a concupiscência, toda a malícia que a pessoa vivia antes de conhecer a palavra de Deus. E se você ainda não conhece, você faça uma intenção com Deus de deixar toda a malícia, toda a concupiscência, toda a má obra, tudo aquilo que desagrada a Deus, para servir a Deus. Mas como é santo aquele que vos chamou, o Senhor é santo, 3 vezes santo. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então nós temos que buscar ser santos também em toda a maneira de viver. É só nos abster das coisas que desagradam a Deus, do pecado, do mal, da malícia, da maledicência. Não fique xingando, não xingue, não deseje mal para ninguém, mas mesmo aquele que tem alguma coisa contra você, deseje para ele o bem, e com isso estará amontoando brasas sobre a cabeça dele. Ó Deus, peça a misericórdia de Deus, a guia de Deus, a compreensão da palavra de Deus. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo, porque o Senhor é santo e Ele pede para nós sermos santos. Nós não vamos atingir 100% da santidade, vamos falhar, porquanto somos meros humanos, e por isso a perfeição não está em nós, mas nós buscamos aquele e socorro daquele que é perfeito, e aquilo que falta, o Senhor completará em nós, como se fosse uma nota da escola. Se de 0 a 10, se nós tiramos 4,5, 5, o Senhor acrescenta nota pela sua misericórdia e bondade, Ele acrescenta para que nós cheguemos na média necessária, porquanto o Senhor padeceu no duro madeiro da cruz para pagar, levou sobre si as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas imperfeições, o Senhor levou sobre si. E Ele deu dons aos homens, buscai os dons de Deus, do céu, que o Senhor tem um celeiro cheio de dons. Busque, peça a Deus, Senhor, ensina-me o dom da oração, a orar. Ensina-me, Senhor, o dom, dá-me, Senhor, o dom de falar em línguas, Senhor, glória a Deus. Dá-me o dom, Senhor, de evangelizar.
Dá-me o dom de cantar, Senhor, me ensina a cantar. Então, o Senhor está cheio de dom, o dom da caridade, Senhor. Vai pedindo dons para Deus, porque tudo aquilo que é bom, Deus é agradável ao coração de Deus, aos ouvidos de Deus. Aleluia! E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então o tempo na terra é uma peregrinação. Ninguém vai ficar permanente neste mundo. Então durante o tempo que você está peregrinando na terra, busque com temor as coisas de Deus, com respeito, porque a palavra de Deus tem que ser temida, nós temos que ter o temor de Deus, tem que ter o medo, tem que servir a Deus com alegria, mas com temor também, respeitando as ordens de Deus, porque o Senhor julgará sem acepção de pessoas. Não é porque eu fui importante na terra, o Senhor vai me conceder um lugarzinho melhor, vai suavizar os meus erros. Não, o Senhor julga com justiça e equidade, não segundo a aparência, como o homem vê a aparência do outro para fazer o julgamento, ou para contratar, para dar um cargo melhor, para ser promovido. O homem vê as coisas segundo a carne, mas Deus sonda os corações. O Senhor sabe as intenções, o coração de cada um, e Ele julga sem acepção de pessoa. Então busque se enquadrar, busque a palavra de Deus para você ser gerado por ela. O fundamento dessa palavra é ser gerado pela palavra de Deus e nascer novamente uma nova criatura pelo batismo, crendo em Deus e na pregação da palavra de Deus, passar pelo batismo, porque o Senhor Jesus deu essa ordem a todos os seus servos: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer, ele está sendo gerado pela palavra, e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, não será gerado novamente, será condenado. Glória a Deus. Está escrito lá em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, tem essa ordem do Senhor Jesus. E ali também mostra os sinais que acompanharão aqueles que crerem na palavra e obedecerem a palavra. Eles vão receber dons de Deus e vai ser sinais para aqueles que estão de fora, para crer na palavra e ver a prova do Senhor para aqueles que crerem. Glória a Deus, aleluia. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes chamados, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Então, aqui chama que aqueles que creram e obedeceram, passaram pelo batismo, eles tinham uma vida passada, uma vida vã, uma vã maneira de viver, não servia para nada com respeito à salvação, à vida eterna. Era uma vida que não estava gerando fruto nenhum para a salvação, mas somente pela fé em Cristo e na palavra de Deus, passa a ter uma vida eterna, aquele que obedece a Deus. E outra, não fomos resgatados por prata nem por outro, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus, do Filho de Deus. Nós fomos resgatados da vã maneira de viver que vivíamos antes, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então analise a tradição, os costumes e veja se está enquadrado na palavra de Deus ou se são preceitos de homens, de instituições guiadas por homem, pela carne, pela vã maneira de viver. E creia, então analise, compare e conheça a palavra de Deus, glória a Deus, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus viva e que permanece para sempre.
Amém. Glória a Deus. Aleluia.